está falando que está com falta de ar e está saturando mal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como vocês bem responderam, é dar oxigênio. Agora vocês estão vendo, né? Sim, Beleza. tudo certo. Então, assim, ó, o jeito mais fácil de dar oxigênio, a maneira mais sumária, primeira que pode existir, é botar um óculos nasal, um catéter nasal de O2, que é aquele caninho verde enfiado dentro do nariz. O óculos nasal acaba sendo mais prático porque ele é mais confortável de usar, então, geralmente é a primeira opção para a gente. O que a gente tem que entender quando o paciente está precisando de oxigênio e a gente decide botar um óculos nasal é que não adianta ligar o fluxômetro lá da parede e botar muito mais que 6 litros, porque além disso, ele não adiciona a fração inspirada de O2. Então, se a gente está respirando na atmosfera mais ou menos uns 21%, a gente tem que ter uma ideia mais ou menos de que para cada litro adicional de oxigênio que a gente for dar, vai aumentar entre 3% e 4% a fração inspirada de O2 na teoria. Então, um paciente chega desaturando, tu põe um óculos nasal, começa a ligar o oxigênio, tu vai aumentando, aumentando, até 6 litros. Se ele não melhorar com 6 litros, ele vai precisar de mais oxigênio do que 41 a 44%, a gente vai ter que pensar num método adicional, num método alternativo, melhor que o óculos nasal, para dar oxigênio. Não é um tubo, não é uma máscara laríngea, é um método que dê mais O2 do que um óculos nasal, só isso. Então, me digam algum que seja melhor que um óculos nasal que dê mais oxigênio para uma pessoa que está respirando espontaneamente. Uma máscara de Venturi? Boa. Próximo método que a gente pode dar é uma máscara de Venturi, tem várias emergências. A máscara de Venturi ela tem dois jeitos. Tem uma máscara de Venturi mais chique, que é essa que está representada no desenho, que ela consegue dar O2 e tu aumenta a fração inspirada só girando uma válvulazinha, mas geralmente a mais comum é umas válvulas coloridas que tu vai acoplando e trocando na máscara, e que daí está escrito na pontinha delas, na base, quantos por cento de O2 ela dá. Então, geralmente, ela vai dizer quantos litros tu tem que botar quando tu estiver conectado no O2 e quanto que isso vai gerar de fração inspirada de O2. Então, apesar de ser muito parecido, 50%, que seria o máximo que uma Venturi pode dar, 50% a 60%, muito parecido com óculos nasal, por ela ser um dispositivo fechado, essa entrega de oxigênio acaba sendo bem mais efetiva do que o óculos nasal. O óculos nasal, na teoria, ele dá até 44% de O2, mas na prática acaba sendo um pouco menos, porque muito do oxigênio se perde para o ambiente. Com a máscara de Venturi, não. Se ela tem uma vedação adequada, está bem firme no rosto, está bem adaptada no nariz, isso acaba sendo bem melhor entregue. Caso o paciente, mesmo com uma máscara de Venturi, sature mal, o método que dá mais oxigênio para uma pessoa que está respirando espontaneamente é a máscara de Hudson, aquela que tem um reservatóriozinho embaixo. Essa acaba sendo bem mais útil e, no meu caso, se eu tivesse um paciente pediátrico e eu tivesse todos dispositivos. Eu trabalho muito com pediatria, né? Como vocês apresentaram antes. Então, se o paciente não respira bem com óculos nasal, eu já vou direto para a máscara de Hudson, porque eu sei que com ela eu posso dar tanto 60% de O2, usando um fluxo de 6 litros por minuto, até um 100% de O2, num fluxo de 10 a 15 litros por minuto. Interessante a gente perceber que usar menos do que 6 litros numa máscara de Hudson acaba sendo não efetivo para encher a bolsa reservatório, que é o que facilita essa fração inspirada de oxigênio maior. Então, não adianta usar um fluxo menor que 6 litros, isso é importante. E é importante ter certeza de que a bolsa está bem expandida. Às vezes, mesmo com um fluxo alto ela não se infla, a gente tem que soltar um pouquinho as paredes da bolsa e garantir de que ela esteja enchendo bem com o fluxo determinado ali de O2 para garantir que ela dê o O2 para o paciente que ele está precisando. Deu para pegar mais ou menos? Sim. Beleza, então se eu tenho um paciente que chega na emergência, está saturando mal, mas está respirando, está falando, está conversando, só está saturando mal, independente de tentar tratar e diagnosticar a causa base, a gente tem que a primeira coisa dar oxigênio. O método mais fácil por um óculos nasal, que dá uns 40% no máximo de fração inspirada, mas caso seja preciso mais, a gente vai passar por uma máscara de Venturi ou uma máscara de Hudson, que pode dar até 100% de O2. Importante lembrar que se uma pessoa precisa de 100% de O2 para saturar mais que 94%, ela tem que ter uma atenção especial para tratar essa causa base, porque provavelmente o paciente vai acabar eventualmente fadigando, cansando, porque é uma situação grave. O paciente tem que estar grave para precisar de 100% de O2 para saturar bem. Beleza, mas daí vamos pensar numa outra situação hipotética, que o paciente, esse asmático, está começando a cansar, está rebaixando um pouco o sensório, porque já está desaturando há muito tempo, está com esforço há muito tempo, e ele começa a apresentar ronco na via aérea.
Ronco na via aérea geralmente é determinado por uma obstrução, né? Porque tem alguma coisa atrapalhando a respiração, o fluxo de ar está ficando turbilhonado. Isso pode ser tanto por secreção, sangue, salivação, mas vamos dizer que não tem sangue ou saliva na via aérea. O que vocês suspeitam que seja a origem dos roncos na via aérea do paciente? Não pode ser um broncoespasmo? Pode ser um broncoespasmo, mas broncoespasmo geralmente vai ter mais sibilo, vai ser aquele barulho mais na ausculta, às vezes a gente até ausculta, ouve sem auscultar, mas mais sibilância. O que um paciente que está roncando na via aérea, a gente tem que pensar se não está com um corpo estranho na via aérea, não está com sangue, não está com saliva. O que pode mais provocar uma obstrução alta de via aérea? Bem besta, resposta bem sumária. Então, olha só. Edema? Pode ser um edema da língua. Uma boa hipótese, eu nem tinha pensado nela, mas um paciente com uma reação alérgica às vezes pode estar roncando porque está edemaciando a via aérea, edemaciando a língua. Mas eu estava pensando numa coisa mais básica ainda, que é tipo queda da base da língua mesmo. Se o paciente, por um motivo está chocado, se ele usou, um paciente que bebeu demais na noite anterior, na sexta-feira de noite, e começou a rebaixar o sensório, se ele começa a roncar na via aérea, a gente tem que primeiro abrir a boca, ver se não tem um corpo estranho, saliva, sangue, aspirar se tiver alguma coisa de secreção. Mas caso esteja saturando mal e roncando, a gente tem que pensar em primeiro lugar na queda da base da língua. O paciente rebaixou e a língua obstruiu a via aérea, que é o que a gente vê nesse slide aqui. Então, sempre que um paciente tiver uma causa que faça rebaixar o sensório, rebaixar o nível de consciência, seja uma intoxicação, um choque hipovolêmico, um choque hemorrágico, ou simplesmente pessoa no sono normal mesmo ronca, um rebaixamento sensório de qualquer origem. Então, a gente tem que pensar em queda da base da língua. A queda da base da língua é justamente o que a gente consegue ver no slide aqui, que é a língua caindo ali, obstruindo a entrada de ar, tanto pela naso quanto pela orofaringe. Qual é a medida de desobstrução da via aérea que não usa nenhum dispositivo extrínseco, uma maneira de solucionar a queda da base da língua de algum paciente? Observação do momento? Boa, perfeito. O jeito mais fácil se um paciente não tem fratura cervical presumida e não tem problema de mobilizar a cabeça, a maneira mais fácil que a gente tem para desobstruir a base da língua é justamente elevando o mento. Elevar o mento não funciona muito se só levantar o queixo, empurrar para trás, mas funciona bem se tu fletir a cabeça para trás, que é o que está representado na figura aqui inferior. Então, se um paciente chega saturando mal e está roncando na via aérea, além de dar O2 adicional, eu tenho que desobstruir a via aérea e isso a gente faz elevando o mento. Isso é a maneira mais básica de desobstruir a via aérea. Se um paciente, por exemplo, está com colar cervical e tu não pode mobilizar muito a cabeça, o que tu vai ter que fazer é fazer aquela manobra de anteriorização da mandíbula, que é o jaw thrust, e empurrar a mandíbula para frente, que isso vai fazer com que a língua acabe sendo empurrada também. Deixa eu ver se eu... Aqui. Caso o paciente responda positivamente a essas manobras, ou seja, se o paciente estava saturando mal e estava roncando, e quando eu elevo o mento, ou quando eu faço o deslocamento anterior da mandíbula, ele tem uma resposta positiva, ele começa a saturar melhor e começa a ventilar sem o ronco, daí eu posso colocar uma cânula oro ou nasofaríngea. Sempre quando eu for enfiar uma coisa pela que se ele tiver reflexo de vômito, ele vai regurgitar. Então, se eu colocar uma cânula nasofaríngea, eu tenho que lembrar que eu não posso não ter nada em fratura de base de crânio, porque senão tu vai enfiar a cânula nasofaríngea cérebro adentro. Isso não vai ser tão interessante. Então, o paciente está saturando mal, mas não tem ronco na via aérea, a gente só dá O2. Um paciente que satura mal e ronca a via aérea, que está com a ventilação difícil, está com esforço, a gente sempre tem que pensar em desobstruir a base da língua, e isso se faz tanto com a elevação do mento quanto com o deslocamento da mandíbula, e depois, se respondeu positivamente essas manobras, a gente enfia uma Guedel. Enfia uma Guedel ou uma cânula nasofaríngea. Não sei como é que é aí, mas aqui em Porto Alegre a gente dificilmente vai ver uma cânula nasofaríngea, é bem raro. Então não está muito disponível no departamento de emergência, por isso que é importante que a gente saiba usar bem a Guedel, que acaba sendo o dispositivo mais útil.
Tá, uma coisa importante também, como é que eu sei que o paciente tolera a Guedel e está suficientemente rebaixado para não regurgitar com a Guedel? Então, tu tenta colocar a Guedel, e se o paciente imediatamente, se ele começa a cuspir a Guedel fora, fechar a boca, empurrar a Guedel, é porque ele não está suficientemente rebaixado para usar aquele dispositivo. Por isso é importante desistir e pensar em outras formas de desobstruir a base da língua, nem que seja só elevando o mento por um período maior, até tu resolver a causa pelo qual ele rebaixou o sensório. Aqui tem um videozinho prático de como é o jeito mais fácil de botar a Guedel, para a língua acabar não sendo empurrada para baixo e obstruindo mais ainda a via aérea. O importante é botar a Guedel virada ao contrário, escorregando ali pelo palato duro e palato mole, e daí girando ela no fim, quando ela já entrou quase toda. Isso vai permitir com que ela segure a língua, e dessa forma vai permitir a passagem adequada de ar ali pela orofaringe, que nem a gente está vendo no vídeo. Para a gente medir o tamanho da cânula de Guedel, um jeito fácil é a gente colocar a cânula de Guedel aqui na rima labial e no lóbulo da orelha ou no ângulo da mandíbula, que dá mais ou menos o mesmo tamanho. Importante lembrar que uma cânula muito pequena vai acabar atrapalhando, porque ela não vai servir para nada, e uma cânula muito grande, uma cânula muito grande, ela vai acabar trancando a entrada de ar e vai ser pior ainda. Então, é importante medir bem a cânula sempre que possível. Beleza. Agora vamos imaginar assim, ó, um paciente chega pra gente, vamos dizer agora que foi uma intoxicação, uma pessoa foi numa festa, um jovem na nossa cidade, acabou fazendo abuso de substância ilícita, bebeu bastante, usou alguma coisa e chegou na emergência. Ele estava primeiro saturando mal, vocês deram O2 com óculos nasal, mas eventualmente ele começou a saturar pior e rebaixar o sensório e precisou desobstruir a base da língua. Ele voltou a saturar bem, estava com saturação de 100% usando uma máscara de Hudson, mas agora ele parou de respirar. O coração está batendo, ainda está medindo a pressão, tem uma curva de pulso na saturação, tem o scope no eletrocardiograma, tá ok, mas ele não está respirando mais por conta, e agora começou a desaturar de verdade. Chega! O que a gente pode fazer? A pessoa não parou o coração, não precisa fazer compressão cardíaca, mas parou de respirar. O que vocês fariam? Ventilar com ambu, dar um pouco de pressão. Oh, perfeito. Isso aí, a pessoa não está puxando o ar por conta. Mesmo que tu use uma máscara de Hudson, ela não vai conseguir puxar o ar, porque ela parou de respirar. Vamos dizer, esse jovem do caso hipotético de que a gente está falando. Então tem que ventilar com ambu, com aquele dispositivo bolsa-válvula máscara, e dar oxigênio com pressão positiva. O que significa isso? Enfiar ar para dentro de forma forçada. O alvéolo ali está fazendo hematose, ele está fazendo troca de O2 por CO2, mas ele não está conseguindo, o oxigênio não está conseguindo chegar lá no pulmão de forma efetiva. Então o que a gente tem que fazer é enfiar lá para dentro. Para ventilar com o ambu, a forma adequada de segurar a máscara é vedando bem, colocando ela, cobrindo bem o nariz e bem toda a boca. E tu vai segurar a máscara contra a face do paciente, fazendo um C com os dedos, o primeiro e o segundo dedo, e um E. Então, é bom que esses 3 últimos dedos da mão, eles sirvam para segurar bem a máscara no pescoço, e é importante que eles ajudem também a fazer uma elevação do pescoço, fazer uma flexão da cabeça para trás, isso vai facilitar a entrada de ar. Outra coisa importante, sempre que a gente for ventilar com ambu parece fácil na teoria, mas é bem difícil na prática, o acoplamento da máscara. O importante é a gente, sempre que possível, usar uma Guedel para fazer uma ventilação com pressão positiva, porque a Guedel vai permitir com que mais ar vá efetivamente para o pulmão e menos ar vá para o estômago, que é um risco quando a gente faz ventilação por pressão positiva. Beleza. Uma pessoa inexperiente, numa situação de parada respiratória, vai ter dificuldade de segurar a máscara com uma mão e ventilar com o ambu na outra mão. O que tem que fazer, então? Uma maneira fácil é segurar com as 2 mãos a máscara, permitindo uma vedação bem adequada e pedindo para uma outra pessoa ventilar para ti e apertar a bolsa. Lembrando que a bolsa ela tem por volta de 1,5 litro, 2 litros, às vezes até 2,5 litros, e ela não precisa ser totalmente apertada para que a ventilação seja efetiva. Ela pode ser meio apertada, não precisa esvaziar a bolsa inteira. A gente dá um volume suficiente só para ver o tórax expandindo, mas não precisa ser o suficiente para ver o tórax expandindo super e o estômago enchendo de ar, porque se tu der um excesso de pressão é isso que vai acontecer. Se o estômago enche demais de ar,
além de ter o risco do paciente regurgitar e eventualmente aspirar, tem o risco de o estômago acabar empurrando o diafragma para cima e dificultando ainda mais a ventilação, o que pode ser bem ruim. Perfeito, mas vocês acham que num plantão, que tem paciente para atender, que tu quer prescrever esse paciente, tentar entender por que ele rebaixou, quer coletar uma história com os amigos, vale a pena a gente ficar ventilando ele para sempre com ambu? Qual é a alternativa que a gente tem se agora o paciente está saturando bem, porque a gente está botando ar para dentro, mas tu não quer ficar fazendo isso até o fim das 12 horas de plantão que tu tem? Vai pensar numa definitiva? Boa, isso aí, tu vai pensar numa viária definitiva, tá? Uma viária avançada, ou uma máscara laríngea, ou uma viária definitiva mesmo, um tubo endotraqueal. Então, se um paciente não está respirando e tu quer entubar ou passar uma máscara laríngea, a primeira coisa que tem que se preparar. Outro motivo pelo qual tu quereria, não só pelo tempo, por não ser prático, ficar ventilando, mas se é difícil de ventilar esse paciente. Paciente muito obeso é mais difícil, uma gestante às vezes pode ser mais difícil, ou um paciente agora que está na moda de ter barba de novo, ter bigode, paciente que tem o acoplamento da máscara muito difícil, vaza muito ar pela barba, tu vai acabar optando por passar um tubo ou uma máscara laríngea o quanto antes. O dispositivo mais fácil que a gente tem, mais prático e tem que ser utilizado, tem que estar disponível na maioria dos lugares de emergência, e é muito ridículo de usar, não existe prática nenhuma, é a máscara laríngea. A máscara laríngea ela é boa porque ela é fácil de colocar, ela ventila efetivamente. Numa situação de parada cardiorrespiratória, ela não é inferior ao tubo, então ajuda bastante, mas ao mesmo tempo ela tem um prejuízo em relação ao tubo. Primeiro porque ela não previne aspiração, então como não tem um balonete na traqueia, é possível, na verdade, se o paciente regurgitar com ela colocada, dele aspirar. Um paciente que tem um pulmão muito duro, que está com uma crise de asma grave ou tem um pulmão muito fibrosado, ela, pelo excesso de pressão, que tu tem que dar na ventilação, ela pode acabar deslocando. E por fim, se o paciente tem um tumor, alguma coisa na via aérea que está atrapalhando o bom acoplamento, ela não é muito boa de ser utilizada também. Mas, de forma geral, é bem útil e bem prático, e por isso que a gente usa bastante a máscara laríngea, mesmo em anestesia de procedimento eletivo. Beleza. Para a colocação da máscara laríngea, aqui a técnica que a gente usa é da gente colocar a máscara escorregando ali pelo palato duro e palato mole. Então vai escorregando posteriormente, introduzindo a máscara até ela trancar. Não necessariamente o dedo precisa ser enfiado junto com a máscara, como está sendo apresentado nessa figura, mas tu pode só pegar pela ponta dela, escorregando ela até o fim, até ela trancar, e daí tu vai insuflar o balonete com o volume de ar que está determinado no próprio balonete, geralmente está escrito ali. Para a gente selecionar o tamanho certo da máscara laríngea, é importante a gente ler na própria máscara e está escrito. Geralmente uma máscara 3 é para uma pessoa de 30 a 50 quilos, uma máscara 4 para uma pessoa de 50 a 70, 50 a 80 quilos, dependendo do modelo do fabricante, e assim sucessivamente. Geralmente as máscaras mais utilizadas são a 3 e a 4. A 3 mais para mulheres e homens pequenos, e a 4 mais para homens. Perfeito. Aqui tem um vídeo bem rápido, que eu vou adiantando um pouco, de como colocar uma máscara laríngea. E essa é uma máscara laríngea em formato de calçadeira, que ela é bem fácil de colocar, porque ela já tem a curvatura da via aérea, e só coloca escorregando e fazendo força contra o palato duro ali. Bem fácil. Tem diversos modelos, diversos fabricantes, mas o importante é saber que a maioria delas funciona de forma muito semelhante, não tem muito mistério. A única máscara mais diferente é uma máscara de gel, que algumas unidades do SAMU utilizam. É uma máscara que não tem balonete, que tem um gel que se expande com o calor da via aérea e ele que faz a vedação daí. Então a gente está vendo na figura aí no vídeo como é passada a máscara laríngea. E o balonete insuflado depois fazendo a adequada vedação. Perfeito. Eu vou passar aqui para o slide próximo e falar de tubo, que na verdade é o que vocês me convidaram para falar e eu estava me alongando, mas o motivo de a gente ter falado de tudo antes é a gente entender que o tubo não é a única opção que a gente tem para dar oxigênio para alguém. Então, no plantão, o tubo vai ser a última coisa para a qual tu vai recorrer. A última coisa, não é
a medida número 1 que a gente utiliza. Beleza, quando eu vou entubar alguém, tem que, em primeiro lugar, escolher o laringoscópio que eu vou usar. E além dele ter pilha e estar funcionando, eu tenho que escolher uma lâmina adequada. Lâmina tem vários tamanhos, geralmente a gente usa uma lâmina 4, que dá bem para todos os adultos, ou se é um adulto muito grande, uma lâmina 5, se é um adulto muito pequeno, uma lâmina 3. Tem dois tipos de lâmina, basicamente. A lâmina mais comum é a de Macintosh, que é a lâmina curva, mas tem a lâmina de Miller também, que é uma lâmina reta. E a diferença na técnica é que com a lâmina curva, a gente tem que escorregar pela base da língua e parar bem na valécula, entre a epiglote e a base da língua, e com a lâmina reta, a gente pinça a epiglote junto. Então, passa da valécula, passa da epiglote e levanta a epiglote junto durante o movimento de intubação. Basicamente é isso. Quando eu for intubar alguém, dicas práticas, assim, a gente vai estar muito preocupado com muita coisa para fazer, com pressão para ter um desempenho adequado, o paciente vai estar mal, vai ter gente te olhando, mas a gente não pode deixar, isso é o mais importante da aula, a gente não pode deixar de fazer duas coisas que são fundamentais. A primeira é posicionar o paciente. Então, um paciente aqui, como na figura superior, ele tem o ângulo oral e o ângulo laríngeo. O que tu enxerga abrindo a boca e o que tu deveria enxergar, que é a laringe, eles estão quase em 90 graus. Então, aqui mostra exatamente como um coxinho occipital, um coxinho embaixo da cabeça, um travesseiro que seja, de preferência mais duro que um travesseiro, mas pode ser um travesseiro também, como ele ajuda. Então, um coxinho associado à hiperextensão da cabeça, ele alinha os ângulos oral e laríngeo, de forma que, como a gente vê na última figura, fique muito mais fácil de ter uma visualização adequada das cordas vocais quando tu laringoscopar o paciente. Então, a primeira coisa que a gente faz é posicionar bem. Isso é fundamental, não pode ser esquecido, porque muda totalmente a laringoscopia. Uma laringoscopia muito fácil pode se tornar muito difícil se tu não tiver o posicionamento adequado. Beleza, aqui está mostrando também na figura à esquerda. Vocês conseguem ver o meu mouse junto ou não? Sim. Ah, beleza. Então, aqui Conseguimos. na figura superior, a gente tem uma paciente que não está posicionada, que está com a cabeça reta, e a diferença do que tu veria nessa situação com a figura de baixo, que é uma paciente com a cabeça hiperestendida, claro, presumindo que ela não tem fratura cervical, e com coxinha occipital, como os ângulos oral e laríngeo ficam mais alinhados e fica mais fácil de fazer a intubação. Uma coisa bem legal, quando o paciente está deitado em toalha de lado, se descer mais uma coisa, é importante que traz alguma coisa, esteja numa linha inferior ao tórax. Então, superior ao tórax, perdão. Aqui na figura mal posicionada, a gente vê que não sei, Ale, no queixo está enterrado embaixo do tórax da paciente, mas aqui quando tu sabe que está bem posicionado, quando tu passa uma linha reta e o queixo passa por cima do tórax. Então, a linha do queixinho ali tem que estar bem acima das mamas de uma mulher ou do peito do homem para indicar um bom posicionamento. Isso é bem legal de ver. Quando um paciente tem uma obesidade importante, no caso representado aqui na figura, para fazer isso, um coxinho occipital não vai ser suficiente. A gente vê que a linha do queixo, nesse paciente aqui, está ali junto ao tórax. Então, num paciente obeso, é mais importante ainda o posicionamento e, nesse caso, um coxinho occipital não vai ser suficiente. E, diferente de um paciente que não apresenta obesidade, vão ser necessários vários coxins para a cabeça e alguns coxins interescapulares para permitir que a hiperextensão da cabeça faça com que o queixo fique mais ou menos acima da linha do tórax. Então, quanto mais gordinho e mais sem pescoço o paciente, tão mais importante é fazer o posicionamento adequado antes de tu pensar numa intubação. Beleza. Eu tento intubar, a gente vai ver um vídeo depois. E como é que eu sei que o paciente está intubado? Claro que ver o tubo passar é a forma mais importante e mais rápida da gente saber que está intubado, e é bem fácil de ver passar quando o paciente está posicionado adequadamente. Mas tu vai ver que o tubo vai ficar embaçado conforme tu for ventilando o paciente, se ele está bem intubado. Mas, óbvio, no departamento de emergência, o que tu vai esperar ver é elevação torácica, é uma das coisas mais fáceis de ver. Se tu não conseguiu ver direitinho que o tubo está entre as cordas vocais,
mas tu vai auscultar também, auscultar no estômago para ver se não está enchendo o estômago de ar e auscultar nas ápices e bases pulmonares. O método padrão áureo de confirmar que o paciente está entubado, mas isso só geralmente está disponível em UTI de ponta ou no bloco cirúrgico, é a capnografia, que é um negócio que vê que sai o CO2 pelo tubo na expiração e dessa forma ele consegue fazer uma curva, a gente vai ver no vídeo a seguir, e esse é o método padrão áureo, dá certeza absoluta de que o paciente está entubado. Quando que eu vou entubar um paciente na emergência? Quando ele estiver inconsciente, ou seja, o paciente sofreu um TCE, está rebaixado, ou tem uma condição cardiovascular importante e chocou, infartou e está rebaixado, um paciente bebeu demais, está rebaixado, de forma a ter um perigo na patência da via aérea dele. Qualquer razão de inconsciência é um bom motivo para a gente entubar alguém. Se o paciente tem uma fratura maxilofacial grave, também é um baita indicação da gente entubar alguém por um sangramento na via aérea que pode comprometer a ventilação. Se o paciente está com o estômago cheio e tem muito risco de aspirar, a gente também tem indicação de entubar. E aqui, se a via aérea está com risco de obstrução, por exemplo, um hematoma na via aérea, uma lesão laríngea, ou, por exemplo, um paciente que está tendo uma reação anafilática e tem edema das cordas vocais, ou um paciente que sofreu queimadura de via aérea e tem chance de edemaciar as cordas vocais também. Então, se tem risco de obstruir a via aérea e tu não conseguir mais ventilar o paciente, tem indicação de intubar. Outro motivo pelo qual tu intubaria alguém é, por exemplo, ele parou de respirar e tu não consegue botar ar para dentro, tu está tendo uma ventilação inadequada. Então, paciente, por exemplo, vamos falar daquele jovem barbudo que fez uso de substância ilícita na balada ali, foi no plantão, ele é muito barbudo, muito gordinho, tu não está conseguindo ventilar com o ambu, mesmo segurando a máscara com as duas mãos, tu tem indicação de intubar ele para garantir a oferta de oxigênio. Um paciente que não está ventilando adequadamente, também pode ser uma fratura extensa de arcos costais. Então, um paciente que tem muitos arcos costais e tem aquele tórax instável, ele pode necessitar de intubação só porque, com a ventilação espontânea, e mesmo com a analgesia adequada, ele não consiga ventilar adequadamente. Às vezes a gente precisa hiperventilar TCEs muito graves, apesar de não ser essa a primeira indicação, teria uma indicação de intubar. E um paciente que está instável hemodinamicamente, ele geralmente vai ficar muito mais fácil de manejar se ele está com uma via aérea definitiva, se ele está com um tubo endotraqueal, para manejar vasopressor, para tu conseguir funcionar um central, enfim, e fazer as medidas mais avançadas para o tratamento desse paciente. O tubo endotraqueal, ele fica colocado pela boca, vai até a traqueia, o balonete insuflado significa que a via aérea é definitiva e nos garante que mesmo que tenha muito conteúdo gástrico, mesmo que haja alguma regurgitação, o paciente não vai aspirar porque o balonete está vedando completamente a traqueia. Aqui tem um videozinho também que mostra o que a gente tem que fazer antes de intubar um paciente. Então, perdão, vou só tirar aqui o áudio do vídeo. Beleza. Então, eles estão preparando aqui a intubação e a primeira coisa que a gente tem que fazer quando for intubar alguém é testar o laringo, testar que a luz está adequada, testar que tu consegue fazer o encaixe correto, que a lâmina que tu está usando corresponde ao cabo, porque tem alguns fabricantes diferentes cuja lâmina não encaixa no cabo. Então, tu pode testar o tubo e testar o balonete, muito embora o processo de fabricação moderno, raramente os balonetes não funcionem. Então, eu, na minha prática, dificilmente acabo testando o balonete se ele funciona. E, idealmente, tu vai testar se tem uma guia adequada para o tamanho do tubo e vai correr ela dentro do tubo. Dá para passar um pouco de xilocaína geleia para fazer com que ela deslize mais fácil e saia mais facilmente depois da intubação bem-sucedida também. Então, aqui o paciente está sendo posicionado com um coxinho occipital, garantindo que o queixo na hiperextensão vai ficar acima da linha do tórax, que é uma coisa importante também. E aqui a gente tem, segurando o laringo com a mão esquerda, entrando mais pela direita e empurrando a língua para a esquerda, a gente tem um movimento de laringoscopia, que empurra a língua para frente e acaba possibilitando a visualização da traqueia. O vídeo tem uma resolução péssima, mas ele é bem bonitinho, então eu acabei usando mesmo assim.
Paciente que tu não está conseguindo ver nada, tu pode, não é a rotina, não deve ser a primeira opção, mas tu pode pedir para alguém fazer uma compressão laríngea, empurrar um pouco a laringe para baixo para facilitar a visualização das pregas vocais. E aqui está o vídeo mostrando o que a gente deveria ver quando a gente faz a laringoscopia, que é escorregar a ponta do laringo aos poucos até a valécula, que a gente está vendo aqui mais embaixo, e erguer depois a valécula, tirando a epiglote da frente e possibilitando, assim, a visualização das cordas vocais, que é isso que a gente tem que ver quando a gente faz uma intubação. A gente vai ver a passagem do tubo logo a seguir. Então, aqui o tubo sendo passado. Perfeito. A gente vai passar até a marquinha preta do tubo, que geralmente é uma marca mais distal do tubo. Ó, a gente está vendo a marca ali, que indica que o tubo, tu não vai insuflar o balonete nas cordas vocais, que o tubo está bem posicionado. E aqui a gente está vendo no monitor a forma de onda, a capnografia, que significa que o paciente respirou bastante CO2 e isso certamente denota que o paciente está entubado. Beleza. Se o paciente estiver inconsciente ou parado, uma parada cardiovascular, né, cardiorrespiratória, ou se o paciente estiver muito rebaixado, sem reflexo nenhum, eu posso enfiar o tubo no seco. Mas geralmente, por exemplo, se o paciente está com uma crise de asma e tu vai decidir entubar, tu não vai poder botar um tubo num seco num paciente que está totalmente acordado. Tu vai ter que ter um acesso venoso e tu vai ter que garantir que tu vai ter como fazer as drogas pelo acesso venoso e alguma sequência de drogas. Então, sequência rápida de intubação não é intubar bem rapidinho um paciente, mas é garantir que tu siga uma sequência de passos e de medicações que vão fazer com que o paciente fique o menor tempo possível sem respirar e que tu não precise, dessa forma, ventilar com pressão positiva, ventilar depois de tu injetar as drogas com o ambu. Então, tornando bem seguro, por exemplo, a intubação de uma pessoa que não está em jejum, que tem conteúdo gástrico. Então, sequência rápida de intubação não é intubar bem rápido, mas é sistematizar os passos num paciente que não tem jejum completo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, como a gente viu no vídeo, eu já falei, é preparar. Tu checar que teu laringo funcione, checar que tu vai ter um aspirador disponível e que está funcionando, porque várias vezes a gente tem o látex de aspiração, o caninho de aspiração, e uma sonda conectada na ponta, mas isso não funciona, porque o copinho da aspiração não está bem acoplado na parede. Isso é uma coisa que a enfermagem pode ajudar a testar antes de fazer a intubação. Então, a gente vai garantir que a gente tem um acesso venoso que funciona, porque mesmo na anestesia não é incomum da gente começar a injetar as drogas e, eventualmente, esse acesso venoso, ele não está bem preso ou ele não está muito bom, e tu só injeta parte das drogas, metade vai para a veia, metade vai para fora, e o paciente fica numa situação em que ele não está nem induzido, então nem pronto para receber um tubo, mas também está suficientemente desacordado para ventilar espontaneamente, o que é bem ruim. E o paciente tem que estar monitorizado. Para tu intubar alguém, ele tem que estar no mínimo com oxímetro e com cardioscópio, com os eletrodos cardíacos para tu ver como é que está o ritmo cardíaco e um manguito de pressão para ver como é que está a pressão não invasiva. Então, depois que tu tem certeza de que está tudo certo para intubar, que tu tem uma equipe para te ajudar, tu vai pré-oxigenar. Então, se a pessoa respira espontaneamente, tu vai deixar ela com a máscara de Hudson, a máscara com reservatório, num fluxo alto para garantir 100% de O2. E isso vai fazer com que, mesmo que depois que tu injete as drogas e o paciente pare de respirar, que ele vai ter um tempo sem saturação. Então, isso vai ajudar muito. Quanto tempo eu tenho que pré-oxigenar? Então, em média, 2 minutos, a gente pode deixar o paciente ventilando a 100% de O2. Mas se eu estou com mais pressa, 8 ventilações seria o ideal, 8 respiradas fundas do paciente, para já dar uma boa pré-oxigenada. Sabe? Então, aqui tem um gráfico do tempo que demora para o paciente dessaturar depois que ele para de respirar. Quando ele estava saturando 100%, então, um paciente que não faz pré-oxigenação, ele desatura em, no máximo, 3 minutos. Por outro lado, em comparação, a gente tem um paciente saturando 100% que foi pré-oxigenado e para de respirar pelas drogas que a gente injeta para intubar, ele fica até 5, 6, às vezes até 10 minutos se é um paciente saudável, um atleta, depois de só 8 respirações profundas usando 100% de O2. Então, isso ajuda bastante. Então, é muito importante pré-oxigenar. Por mais pressa e angústia que tu tenha, não pular esse passo que é fundamental. Aqui um outro gráfico parecido, que não é tão importante, e aqui um gráfico para mostrar que, na verdade,
quando a gente compara a saturação com a pressão parcial de oxigênio dentro dos vasos e das hemácias, um paciente que está saturando 100%, tem uma pressão parcial de oxigênio bem alta, quando ele começa a desaturar abaixo de 95, então o paciente está saturando menos que 95, a pressão parcial de oxigênio cai muito, muito, muito. Então, abaixo de 95, a gente já tem que ficar de olho. É bem importante não deixar o paciente saturar demais, porque a pressão parcial de oxigênio nos vasos vai cair muito. Beleza, eu preparei tudo que eu precisava para entubar, eu pré-oxigenei. O próximo passo é fazer uma medicação para controle da dor, porque a laringoscopia e a intubação, eles são procedimentos muito, muito dolorosos. Então, eu posso fazer fentanil, que é a droga opioide de alta potência mais presente nos departamentos de emergência, nas ambulâncias. A gente faz uma dose de mais ou menos 3 microgramas por quilo, e é interessante a gente saber que, mesmo independente do tamanho da ampola, todas elas têm 50 microgramas por ml. Então, geralmente, num paciente adulto, vamos dizer, um paciente de 70 quilos, fazendo 3 por quilo dá 210, a gente vai fazer 4 ml mais ou menos de fentanil. Geralmente, entre 3 e 5 ml é uma boa dose de fentanil para tu fazer para entubar alguém. O fentanil, ele demora alguns minutos para fazer efeito, em torno de 2 a 5 minutos. Então, tu tá pré-oxigenando o paciente, tá mandando ele respirar fundo na máscara de Hudson, tu pode fazer o fentanil um pouquinho antes, porque ele não vai parar de respirar na hora. Então, tu vai fazer a droga, vai esperar que ela age, e quando o paciente começar a ficar sonolento, sabe que pode passar para o próximo passo. Dá para fazer lidocaína, um anestésico local também, mas eu não recomendaria numa situação de urgência, porque, embora diminua o reflexo de via aérea, se tu fizer uma dose boa de fentanil, isso não vai ser tão importante. Então, o próximo passo seria fazer uma droga que faça o paciente dormir. Tu já fez uma droga, um opioide, para ele não ter dor, a ventilação, e o próximo passo é fazer ele dormir. E tu vai fazer isso com alguma dessas 3 drogas. Etomidato, ele é uma droga boa porque ele não dá muita depressão cardiovascular, então ele faz com que o paciente não fique muito hipotenso depois de tu injetar, mas é bem mais incomum nos departamentos de emergência, e a gente usa numa dose de 0,3 miligramas por quilo de peso. Propofol, uma droga muito presente, muito comum, muito barata. A gente usa entre 1,5 a 3 miligramas por quilo. Ou pode usar midazolam, que é uma droga muito comum e muito utilizada em departamentos de emergência também, que a gente pode usar numa dose de mais ou menos 0,3 miligrama por quilo. Então, é interessante mostrar, o fentanil, ele demora mais para agir, a gente pode fazer durante a pré-oxigenação mesmo, mas quando tu for induzir o paciente, quando tu for fazer ele dormir, essas 3 drogas aqui, elas têm um efeito bem rápido, ainda mais depois que tu já fez o fentanil. Cuidar muito, o Propofol tem sempre a mesma concentração de 10 miligramas por ml, então a gente geralmente usa de meio a 1 frasco de Propofol, que tem 20 ml, para entubar alguém. Mas o midazolam tem várias concentrações diferentes, então a gente tem que checar bem na ampola se é um midazolam de 5 miligramas por ml ou um midazolam de 1 miligrama por ml, e dependendo da concentração, você tem que fazer bastante volume. Só isso que tem que atentar, saber qual a concentração do teu midazolam. Beleza, eu já preparei o material, pré-oxigenei o paciente, fiz um fentanil durante a pré-oxigenação para ele não ter dor, não ficar hipertenso depois da intubação, e induzi com etomidato, propofol, midazolam. Daí eu posso fazer, para me ajudar, um bloqueador neuromuscular. Então, o mais comum, de ação mais rápida e com efeito reversível em 6 a 10 minutos, é a succinilcolina. Eu vou fazer 1 a 1,5 miligrama por quilo de peso. Isso significa, no adulto, fazer mais ou menos o frasquinho inteiro. E é isso aí, que o frasquinho inteiro tem 100 miligramas, geralmente, o frasquinho mais comum, que está bem disponível. A gente vai fazer mais ou menos um frasquinho inteiro. Fazer demais, errar a dose da succinilcolina não vai ser um problema, não vai fazer com que o paciente fique muito tempo relaxado, ou que fique, enfim, que tenha algum dano colateral em decorrência disso. Beleza, na verdade é isso que eu queria falar. Intubação não é a única medida para fazer um paciente saturar bem. A gente tem que lembrar que se ele está ventilando espontaneamente, a gente tem que dar oxigênio. Seja com óculos nasal, seja com a máscara de Venturi ou máscara de Hudson. Se o paciente
está ventilando espontaneamente, mas ele está roncando, está obstruindo a via aérea, a gente tem que sempre aspirar a boca, ver se não tem nenhum corpo estranho, mas principalmente erguer o queixo e ter certeza de que a língua não está atrapalhando a ventilação. Se mesmo assim a ventilação está difícil, o paciente para de ventilar, tu vai dar ar com pressão positiva, vai ventilar ele com ambu, e se tu não consegue fazer isso de forma adequada, ou se tu acha que o paciente respondeu, mas ele vai precisar de ajuda para ventilar por muito tempo, tu vai acabar optando por intubar. E daí, para intubar, a gente já viu que são 3 passos bem fáceis. Se preparar, posicionar o paciente, pegar um acesso venoso e monitorizar ele, checar o teu laringo, o tubo e aspirador, pré-oxigenar com oxigênio por, no mínimo, 2 minutos, com uma máscara de Hudson a 15 litros por minuto, garantir que tu, durante a pré-oxigenação, faça o fentanil, que demora a agir, numa dose de 3 por quilo. Depois que tu fez o fentanil, o paciente começou a ficar sedado, tu pode, de fato, tirar a consciência dele com etomidato, propofol, midazolam. Mais comum é ter propofol, midazolam. Propofol dá para usar em torno de um frasco, que tem 20 ml, e o midazolam a gente geralmente faz uns 20 miligramas, o que dá uma ampola e meia, um pouquinho mais, um pouquinho menos, da ampola de 5 miligramas por ml. Por fim, quando o paciente já está sem consciência, tu faz a succinilcolina, numa dose de 1 a 1,5 miligrama por quilo de peso, e dessa forma tu vai fazer com que o paciente fique relaxado para tu intubar. E é isso aí, gente. Eu queria saber o que vocês têm de dúvida, o que vocês querem falar, o que vocês querem lembrar. Eu queria te agradecer, doutor Pedro, pela palestra, foi muito bom, acho que esclareceu muitas coisas, é bem isso, assim, eu acho que às vezes a gente é confundido a pensar que via aérea é sinônimo de intubação, e não é. Acho que a gente tem muito isso, às vezes, na nossa formação. E eu tenho uma dúvida sobre o bloqueador neuromuscular em grandes queimados, se tu vai usar de rotina pelo risco de hipercalemia. Beleza, baita dúvida. Na verdade, no grande queimado, imediatamente depois de uma grande queimadura, não tem a liberação de potássio, ainda não tem dano celular, acaba sendo seguro usar a succinilcolina logo depois da queimadura. Depois de 24, 48 horas, que começa a ter a liberação de potássio e a hipercalemia, daí sim fica bem perigoso. Então, tu não usa succinilcolina num paciente tetraplégico, por exemplo, porque tem uma diferença nos receptores musculares ali da acetilcolina, tem uma adaptação, e isso faz com que libere mais potássio frente à succinilcolina. Um queimado a mais de 24, 48 horas, idealmente não deve receber succinilcolina. Um paciente renal crônico, paciente que dialisa, ele tem um potássio mais alto já. Se ele está sem dialisar há muitos dias, é um pouco perigoso fazer succinilcolina também. E tem mais uma coisa que eu ia falar. Paciente que não mexe, tem uma distrofia muscular, ou é tetraplégico, ou acamado há muito tempo, esse também é perigoso de fazer succinilcolina. Dá para intubar sem succinilcolina, certamente, mas daí eu faria uma dose maior de midazolam ou propofol. Num paciente jovem, num asmático, numa gestante, em todos os outros é seguro fazer succinilcolina, então não tem problema. Mas grande queimado, paciente com potássio alto já, ou grande queimado a mais de 24 horas, pelo menos, esses têm maior risco de estar com potássio elevado, e daí tem um risco importante de fazer uma hipercalemia grave e parar eventualmente. Embora eu nunca tenha visto, porque a gente também evita essas situações e acaba sendo uma hipercalemia transitória, assim, é bem rápida. Certo, obrigada. Tem uma pergunta no chat também do Felipe. Ele coloca: boa tarde. Paciente com lesão de via aérea por inalação, qual a conduta? Perdão, acho que caiu minha internet aqui. Foi mal. A pergunta era do Felipe aqui, qual a conduta que a gente vai ter no paciente que tem uma lesão de via aérea por inalação? Que tipo de lesão de via aérea por inalação? Vamos pensar. Me ajudem aí. Não sei. Perguntando mesmo que tipo de... Uma queimadura de via aérea? Fumaça, ele colocou aqui. Acho que sim. Boa. Tipo, quando teve aquele acidente na Kiss, que foi bem grave, bem trágico, a gente tem que definir, na verdade, se foi uma queimadura de via aérea e tem risco de edema de glote, ou se foi só uma irritação das vias aéreas.
por um abrasivo, assim. Em qualquer um dos casos, na verdade, vai ficar difícil a ventilação e tu tem que entubar. Se tem uma queimadura presumida de via aérea, assim, mais evidente, uma queimadura por fogo mesmo, ou a fumaça era muito quente, nesse caso tem que entubar o quanto antes, porque o edema reacional ali vai fazer com que as cordas vocais fiquem muito inchadas e acabe tudo fechando e tu não consiga mais entubar mais posteriormente, se tu esperar demais. Mas se é só uma lesão assim de irritação da via aérea, tu pode ir manejando com oxigênio e tentando fazer corticoide, ver como é que o paciente responde e aos poucos vendo como é que tu vai manejar isso. Na dúvida, qualquer coisa que comprometa a patência da via aérea ou irrite a via aérea, queimadura, alergia, que pode dar edema de glote, ou uma inalação de algum conteúdo diferente, o ideal é acabar entubando o quanto antes. Na KISS eles entubaram inicialmente pensando muito que podia ter queimadura de via aérea, mas na verdade o grande problema era a intoxicação, né? E nesse caso também precisaria entubar porque a ventilação estava muito difícil dos pacientes que tinham sofrido no acidente ali. E nesse caso, doutor, eu penso em fazer algum uso de alguma droga antes de entubar, nesses casos de grandes queimados, assim, ou tem como entubar direto que não seria um... O mais importante tu vai achar lugar falando para fazer corticoide, alguma coisa antes, mas eventualmente as drogas que tu for usar vão acabar tendo um tempo de ação, um efeito, mesmo se fizer um anti-inflamatório, um corticoide, qualquer coisa para diminuir edema de via aérea, isso vai demorar a agir. Mesmo o corticoide endovenoso, ele demora bastante, mais de 2, 3 horas para agir. Então tem um efeito super efetivo de reduzir inchaço. Então o mais importante é entubar o quanto antes. Mais importante.